De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Tite é o novo treinador do Flamengo, hein? O Tite assinou contrato com o Flamengo hoje. Modéstia à parte, Vanderlei Nogueira trouxe tudo em primeira mão aqui no Bate Pronto, lá no canal Pilhado. Falei na quinta-feira que o Tite já começava a trabalhar e assinava na segunda. Falei de todo esse anúncio, deixei claro que o Tite não ia assumir até o jogo contra o Corinthians. Lá no começo da semana, era meio óbvio que o Tite não iria querer enfrentar o seu antigo clube, onde ele é um grande ídolo, e tá muito claro que ele esperou. O Tite esperou o jogo contra o Corinthians para não estrear na Neoquímica Arena lotada, sendo que tem uma cobrança do torcedor corintiano contra ele. Por quê? Porque o Tite disse, pode me chamar de mentiroso se eu aceitar trabalhar nesse ano. Porque ele negou 4 vezes o Corinthians, disse que não voltaria a começar a trabalhar nesse ano e aceitou antecipar com promessas do Flamengo. Promessa de que vai abrir o cofre, vai deixar ele tomar conta do futebol, vai poder reformular esse elenco. Então é o Tite chegando ao Flamengo com pompa e contrato até o fim de 2024, como a gente também antecipou aqui, e além disso, 2,5 milhões de reais por mês para o Tite e sua comissão. E aí vale até a gente fazer o debate aqui depois, porque a comissão do Tite tem 3 auxiliares. Não sei se precisaria na seleção brasileira, tudo bem. Agora, no clube, 3 auxiliares, é o César Sampaio, é o Kleber Xavier e é o filho do Tite. São 3. É uma comissão cara. Tem ainda o Maceredian, tem o analista de desempenho. 2,5 milhões de reais por mês. Eu acho que só vai pagar menos que o Palmeiras paga para o Abel Ferreira e para sua comissão técnica. Então o Tite assina com o Flamengo e vai ser apresentado nessa terça-feira. Amanhã o Tite é apresentado ao Flamengo, como diz o Vamp. Bate Pronto a informação, a gente trouxe tudo em primeira mão. Fábio Piperno, boa contratação do Flamengo, é o que eu falo. O melhor para mim seria o Mister, o Jorge Jesus. Não tendo no mercado, eu acho o melhor nome, né, Piperno? O Tite é o melhor nome de todos, é o melhor técnico brasileiro, é um técnico com mais história, vencedor, enfim, técnico de Copa do Mundo. A gente pode, enfim, contestar ou não o desempenho da seleção brasileira nas 2 Copas, mas a verdade é que até os 2 mundiais, o Tite fez um trabalho que eu avalio como muito bom. Então o Flamengo não teria nenhum nome melhor no mercado para, enfim, contratar. Só espero que tenha um pouco de paciência, de cuidado, porque o Flamengo também precisa, né, de um trabalho de reformulação de elenco. E veja, não é porque está cheio de perna de pau no time. São jogadores que talvez já tenham esgotado o seu ciclo. Enfim, jogadores que talvez não consigam oferecer ao Flamengo aquilo que de fato eles são capazes. E olha, o Tite vem acompanhado também de uma comissão técnica de seleção brasileira. Eu acho que, assim, o Flamengo larga na frente para 2024. Eu acho que é uma excelente contratação e acho que o Mengão vai ter aí momentos auspiciosos pela frente. Bruno Prado. O Flamengo agora começa com o Tite um novo trabalho. O Tite é muito competente, é o melhor que temos aqui brasileiro. O Flamengo tem um elenco muito bom, mas o Flamengo é um time difícil de trabalhar. Vamos ver como que vai ser. A gente sabe como as coisas vão andar no primeiro tropeço, né? A partir do primeiro tropeço, como o negócio, como que fica o ambiente, como é que é levado. Para mim, o Vitor Pereira, por exemplo, ele caiu quando perdeu para o Hilal. Ali era o 3º ou 4º jogo, a partir daí qualquer coisa que ele fizesse ia ser desconsiderada, a não ser que fosse algo muito fora do normal, né? E o Sampaoli caiu quando perdeu para o Olímpia. Também daí para frente qualquer coisa seria desconsiderada. Até um título de Copa do Brasil acho que não mudaria muito a opinião sobre o Sampaoli. Então vamos ver como vai ser a reação com o Tite quando ele perder o primeiro jogo importante. Aí que a gente vai saber que competência ele tem, como acho que alguns que passaram pelo Flamengo nos últimos anos têm também, não são todos ruins que passaram pelo Flamengo.
e o Tite pode fazer sim um bom trabalho. Ele normalmente tem boa relação com o jogador. Os estrangeiros, alguns se dão bem como o Abel, até nessa questão do relacionamento, mas muitos se assustam, como é o negócio aqui no Brasil, esse exagero quando ganha ou quando perde, aquela coisa, o jogador, mas ele não é da resenha, ele não conversa, ele não explica, assim, tem um choque cultural muito grande. E a maioria, eu acho que até não consegue, porque sente esse choque muito grande. Aqui é muito assim, muito... ganha é Deus, perde é uma porcaria. Sai do time, ele não me explicou. Aí se conversa muito e perde é frouxo. Se não conversa e perde é porque não é autoritário. Assim, aqui não é fácil. E alguns estrangeiros sentem esse choque cultural e se assustam, né? O Abel é um dos poucos que conseguiu administrar bem. Agora no primeiro momento de derrotas seguidas, ele também já não parece muito feliz. Mas o Tite sabe administrar isso aqui, né? O Tite sabe como lidar com o jogador brasileiro, com a imprensa brasileira, com torcida brasileira. Mas a gente vai ver no primeiro tropeço como vai ser a reação da comunidade rubro-negra com o Tite. E o Tite chegando ao Flamengo com disposição de quem tomou um feno grego, hein, o Vanderlei Nogueira? A gente espera que ele tenha sucesso lá, né? Que ele tenha sucesso. Só o tempo vai dizer, mas é um grande treinador, um treinador importante, uma comissão técnica de seleção brasileira. Enfim, tem a grife que o Flamengo diz que sempre precisa. Né? O Flamengo diz que precisa ter um status importante no seu departamento de futebol. E, sem dúvida alguma, o Tite lidera esse staff. São personagens importantes lá que ele vai levar para a comissão técnica. Bom, você falou que já está assinado, né? Já. Okay? Assinou hoje. Deve ser apresentado amanhã. Então, eu vou contar, visto que eu vou falar, a partir de hoje. Está assinado, então ele é o técnico do Flamengo. Entre o último dia da Copa do Mundo até hoje, nós vivemos, né, até agora, 295 dias, ok? 295 dias depois do último emprego, o Tite volta ao trabalho. Não meteu a mão na massa ainda, mas já assinou. Deve ser apresentado amanhã. De amanhã, mas de hoje até o dia 3 de dezembro, que é o final do Campeonato Brasileiro, são 55 dias. Mas nós temos agora a parada da FIFA. Você tira 10 dias. Ele vai estar lá no escritório dele, aquele negócio todo, vai fazer uns treinos, tudo bem. Não é nada entusiasmante. Mas, e depois desse 10º dia dessa parada, até o final do Campeonato Brasileiro, serão 45 dias. O Flamengo tem 12 jogos pela frente. Uma média de um jogo a cada 4 dias. Mas a gente sabe que depois do jogo, no dia seguinte não tem treino, e um dia antes do jogo também não tem treino. Então ele vai ter, entre um jogo e outro, 2 dias para treinar. Convenhamos que é mais ou menos aquilo que um técnico de seleção brasileira faz quando convoca. Ele tem no máximo 1 ou 2 dias para... Ô, moçada, estou aqui, alguma coisa tática, e um abraço vai para o jogo. O time pode melhorar? Claro que pode melhorar. Já melhorou, segundo o Asmar avaliou aqui, só com a saída do treinador, do Sampaoli. Então, pode melhorar. Né? Mas eu acho que ele vai meter a mão na massa mesmo quando tiver um pouco mais de tempo, preparando para 2024. Pronto, então eu estou falando isso porque para muita gente ele vai ser criticado mesmo a partir de quando for anunciado. Os corintianos já estão criticando. Ele vai ser chamado de mentiroso e tal, porque quando ele terminou a sua participação no Campeonato Mundial, ele anunciou já com antecedência, inclusive, antes da Copa, né? Mas ele anunciou que, olha, em 2024 não trabalho mais. E aí, em algumas entrevistas, ele disse que me chamem de mentiroso, isso que o Asmar está falando é verdade, tem a gravação. Mas espera um pouquinho só. O período sabático não necessariamente é de um ano. Ele é que deu o tempo de um ano. Mas não, pode ser um dia, pode ser um período de 2 meses, pode ser 1 ano, 2 anos, e o cara pode não querer voltar nunca mais. Mas o cara pode ter também o direito de diminuir esse período sabático. Vai muito do saco. Muitos fizeram isso. Muitos. O Scolari, recuando um pouquinho no tempo, disse que pensava em ficar parado, mas a dona Olga, né, a esposa dele, né, dona Olga cansou de mim em casa.
né? E voltou. A dona Rose pode ter feito a mesma coisa, ou não, ou o próprio Tite, eu não aguento mais ficar. Recebeu uma proposta, convenhamos, importante do Flamengo e decidiu voltar. Então, não me choca e nem considero um quebrador de promessas, nem um mentiroso, um cara que volta a trabalhar 295 dias depois do último emprego. Eu não vejo nenhuma tragédia nisso. É um direito. Agora, mas muitos corintianos estão decepcionados. Reconheço que tem razão, pelo amor, ele foi feliz, o Corinthians estava apertadíssimo, se ele chegasse seria uma boa dose de tranquilidade, um grande reforço. Não, e ele falou, né, Wander? Ele falou, pode me chamar de mentiroso. Aí estão chamando. Sim, mas aí, tudo bem, eu estou só dizendo que eu entendo, respeito quem não entende, eu entendo a volta dele, né? E não considero isso uma quebra radical de promessa. Vou repetir, 295 dias depois do último emprego e está a 40 dias do encerramento de uma temporada. É muito natural e inteligente que ele já chegue na casa nova para começar a meter a mão, sentindo e estar pisando, para começar uma temporada. Né? Não se fala. Toda hora aqui, que tem comentaristas importantes e também em outros lugares, olha, tem que mandar embora o técnico agora, já traz um outro, já pensando na próxima temporada. Ou a gente não fala sempre isso? Fala sempre isso. Quer dizer, então, agora, quer bater no Tite, cada um. E o corintiano, em especial, o torcedor, está decepcionado, eu compreendo. Decepção é um sentimento negativo, de acordo com aquilo que você tinha como expectativa. Alguns têm uma decepção enorme, outros têm uma decepção razoável e outros não têm decepção porcaria nenhuma, entendendo que aquilo que aconteceu não tem que provocar decepção. Então é uma coisa pessoal, de cada um. É por isso que eu estou fazendo esse pequeno discurso, dizendo que é uma contratação importante e eu acho que ele espera mesmo. Mas ele escapou do Corinthians. Eu, se tivesse no lugar dele, teria um enorme constrangimento de estrear na Arena do Corinthians, contra o Corinthians, dirigindo o Flamengo, sabendo de todos os episódios anteriores de que havia um sonho dourado para muitos corintianos, que eu voltasse para aquela casa onde eu fui feliz. Então, se eu pudesse não passar por esse constrangimento, nem provocar constrangimentos, eu faria isso. E foi o que ele fez. É isso que eu queria dizer sobre a chegada do Tite, que você está dizendo que já assinou.